aprender mais e mais do Senhor. Também agradeço a Deus pela vida do pastor Jurandir, que concedeu a mim essa oportunidade, esta alegria de poder meditar, e a todo o ministério na pessoa do nosso presidente, pastor Levi de Souza também. O versículo que nós acabamos de ler faz parte de um contexto bíblico e histórico. Vamos falar de um homem, Samuel, o profeta Samuel, que teve um dos ministérios mais completos de toda a história de Israel. Um homem bastante conhecido e teve uma missão muito grande de ser agente do Senhor em muitas oportunidades. Samuel, nós bem conhecemos a história de Samuel, o moço dado a Deus já no ventre da sua mãe. Havia um propósito da sua mãe, Ana, engravidando ela, levaria o seu filho à casa do Senhor, no templo, para servir a Deus. E assim ela cumpriu. Samuel, ainda criança, a Bíblia diz que logo depois de ser desmamado, foi entregue no templo para aprender com o sacerdote Eli. A Bíblia diz que ele ministrava no templo. Eu creio que ajudava o sacerdote Eli, e aprendendo com o sacerdote e não com os filhos do sacerdote, que não eram bons. Pela sua idade, tinha tudo para aprender aquilo que não era coerente e correto. Mas é interessante nós notarmos que Samuel, mesmo dentro da casa do Senhor, a Bíblia relata logo no início do capítulo 3, em que acabei de ler, que naquele tempo a palavra, estou dizendo com minhas palavras, não era tão fácil. Versículo 3: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. O povo rebelde, por ofender a Deus, Deus deixava muitas vezes sem uma palavra, e quando vinha a palavra, muitas vezes não era aproveitada. Mas Samuel, dentro da casa de Deus, e a partir desse instante, eu gostaria que nós ficássemos cada vez mais atentos para compreendermos o que Deus tem falado conosco, ou falará conosco nesta noite. Mesmo na casa de Deus, mesmo temente, obediente e atento a Deus, mas Samuel ouviu a voz de Deus. Por uma vez, Samuel, bem sabemos que ele disse: eis-me aqui, Senhor. Mas correu até o sacerdote, até o seu pastor, até o dirigente daquele templo. Mas ele disse: eu não estou chamando, Samuel, volta a deitar. Isso ocorreu pela segunda vez e pela terceira vez. E Samuel, sempre calmamente e temente, voltava a deitar-se. Mas quando pela quarta vez, novamente, só que na terceira vez, Samuel foi instruído por Eli. Entendeu Eli que Deus é que falava com Samuel. Samuel estava ouvindo, mas não conhecia a voz de Deus. Mesmo estando no templo, não havia tido ainda uma comunhão, não entendia a voz de Deus em sua vida. Mas, orientado por Eli, quando ouviu a voz de Deus, ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. A partir daí, houve uma grande mudança na vida deste grande homem de Deus. Às vezes nós ouvimos
eu procurei algumas traduções para entender o que é esse ouvir. É muito simples, parece. Alguns dizem que o escutar é mais aguçado, é mais no sentido de ficar observando. Mas eu creio que uma tradução, uma interpretação melhor, mais correta, de ouvir a voz de Deus, é no sentido de executar, de obedecer à voz de Deus. Muitas vezes, nós ouvimos pessoas aqui pregando, e a igreja se alegra, e ouvimos muitas pessoas dizerem, e não digo que é errado, fala mesmo, Jeová. Deus falou bonito hoje na casa de Deus. Deus tem falado sim, como falou desde o princípio. Mas muitas vezes nós, por não ouvirmos de uma forma correta a voz de Deus, saímos muitas vezes sem compreender aquilo que Deus quer para nós. Às vezes até dizemos, quando entendemos que Deus está falando conosco, às vezes até dizemos, eis-me aqui, Senhor, e é interessante que nós continuamos a fazer isso. Mas é preciso um complemento, não basta eu estar aqui, não basta eu dizer, eis-me aqui. É preciso dizer, como todos os homens de Deus complementavam, dizendo, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. É preciso querer sim ouvir a voz de Deus, mas com o propósito de executar segundo o querer do nosso Deus. Às vezes fazemos projeto, às vezes planejamos uma infinidade de coisas para nossas vidas, mas muitas vezes sem perguntar, e se perguntamos, não ouvimos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Isso é muito comum. Somos orientados pelos ministérios, pelos pastores que aqui ensinam, que não basta só ouvir, é preciso ouvir com o coração, é preciso ouvir não somente com este membro que temos, é preciso ouvir com o coração, com a alma, para que assim nós possamos executar a obra de Deus. A Bíblia nos alerta em várias passagens sobre a diferença do ouvir, ou escutar um barulho qualquer e não compreender, não fazer uma distinção entre o ouvir e o ouvir a voz de Deus. O versículo em que lemos, ou a passagem, dentro desse contexto, mostra com clareza que Samuel estava dentro da casa de Deus, mas ainda não conhecia a voz de Deus. Quantas pessoas hoje vivem, os menos orientados, às vezes até brigando com Deus, mas não param para ouvir de uma forma correta e coerente o que Deus tem falado conosco. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Jesus diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece simples, porque evidentemente que todos aqueles que estão aqui têm ouvidos, porque Jesus chamou a atenção dessa forma, aqueles que têm ouvido, ouça. Evidentemente que há muitas pessoas que têm ouvido e que não ouvem, no sentido de executar, de colocar em prática os mandados do Senhor. Mas quem era Samuel até então? Até o dia que compreendeu, um homem desconhecido. Mas o dia em que ele disse para Deus, fala, porque o teu servo ouve. Samuel começou então a ser reconhecido por tudo aquilo que fazia. A Bíblia diz que suas palavras não caíam no chão. Deus
era com Samuel de tal forma que tornou-se um grande e um dos maiores profetas, porque aquilo que ele fazia realmente acontecia. Nós vimos com clareza o que Deus fez na vida de Samuel. Talvez uma das maiores recompensas para esse servo de Deus, se nós seguirmos lendo a palavra, encontraremos em uma das passagens, antes de Saul fosse separado ou ungido ou declarado rei pelo próprio Samuel, Deus havia trabalhado de tal forma que Saul, juntamente com seu moço, havia se perdido no mato, procurando o seu animal, a sua mula. Mas eu digo que foi uma das maiores recompensas, está no capítulo 9, versículo 6, e volto a chamar a atenção para nós não esquecermos que tudo isso aconteceu e muito mais, que nós veremos no decorrer do tempo, em função de Samuel ter dito não apenas eis-me aqui, mas ter dito eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. Saul já estava preocupado, desesperado, porque já havia algum tempo sem retornar à sua casa, e disse para o seu moço que retornaria mesmo sem encontrar aquele animal. Mas o moço disse a ele: há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Samuel se tornou, a partir do dia, e eu creio, com certeza antes, porque era um moço obediente, estava sendo criado para a obra de Deus. Mas o dia em que ele colocou esse agir, colocou a sua vida nas mãos de Deus, passou então a ser reconhecido por tudo aquilo que Deus usava ele para cuidar daquele povo de Israel. Não foi somente se nós atentarmos para outros homens de Deus que nunca fizeram nada sem ouvir a voz de Deus de forma copiosa, colocando suas vidas para que Deus faça aquilo que Ele quer para nós. Samuel não se tornou apenas importante para a sua época, mas Samuel também é lembrado por nós hoje, trazendo um grande ensino para nós, de que nós devemos ouvir a voz de Deus. Não basta simplesmente dizer eis-me aqui, não basta simplesmente estar na casa de Deus, é bom, é aqui que nós ouvimos a voz de Deus. Aliás, há algumas maneiras de se ouvir a voz de Deus. A maior delas, sem dúvida nenhuma, é indispensável, é através da Bíblia Sagrada. Mas aqui, neste local, nesta casa de oração, nós não falamos nada em que não esteja de acordo com a voz de Deus. Portanto, quando nós estamos ouvindo a pregação, não temos dúvidas que estamos ouvindo a voz de Deus. Mas é bem capaz que muitas pessoas vêm e vão embora e ouviram, e pode até de repente dizer: Deus falou bonito nesta noite, mas Deus não tem uma voz simplesmente bonita. É linda a voz de Deus quando eu tenho o meu ouvido aguçado para compreender, mas não é somente lindo. A voz de Deus também é uma voz transformadora, é uma voz que liberta, é uma voz que conduz o meu caminhar, é uma voz que me dá inteligência, sabedoria para conduzir os meus passos de uma forma geral. Mas para isso eu preciso ouvir, é preciso eu dizer para o Senhor: fala, porque eu quero ouvir e quero caminhar segundo os teus preceitos. Não basta simplesmente ouvir. Mas ainda assim é bem provável que muitos vêm e vão. E ouviu,
mas não sabe nem exatamente o que ouviu. Às vezes ouviu de uma forma tão superficial que não conseguem descrever o que foi dito. Mas eu não estou falando somente desta mensagem, de nós ouvirmos e guardarmos, chegarmos em casa e dizermos para algumas pessoas o que Deus falou nesta noite. Deus fala, mas a minha colocação é preciso que Deus fala comigo. É preciso eu querer ouvir. É possível que nós estejamos em algum local onde Deus esteja falando e nós não conseguimos compreender a voz de Deus. Muitas pessoas reclamam porque não tem aquilo que procura, aquilo que busca. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, eu falo com a maior convicção de que tudo aquilo que eu busco e que você busca, se nós buscarmos de acordo com aquilo que Deus tem falado, eu não tenho dúvida nenhuma, eu afirmo categoricamente, pela palavra, que o Senhor concederá para ti. Mas o que ocorre muitas vezes é justamente essa falha em que nós colocamos. Às vezes cansado fisicamente, às vezes com a mente ocupada, saímos de casa, onde quer que estejamos, às vezes estamos sentados no banco, e não digo somente aí, mas aqui também desse lado. Muitas vezes é possível que a pessoa esteja sentado, Deus está falando, por que não? Mas a pessoa esteja pensando, ouvindo outras vozes, sentimentos e pensamentos daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai fazer quando sair daqui, o que vou fazer amanhã. Mas por nenhum momento tem dito: Senhor, eu quero fazer, mas eu quero ouvir a tua voz. E sendo assim, nada irá acontecer. Josué, escolhido de Deus para ser um dos maiores conquistadores da história de Israel, logo em uma das suas primeiras e mais difíceis batalhas, que era conquistar e destruir a cidade de Jericó, em um dado momento, eu creio que ele, preocupado, logo no início do seu ministério, um homem apareceu a ele, e ele, preocupado, disse ao homem: você é dos nossos ou você é contra nós? O anjo do Senhor, o capitão do exército, Jesus Cristo, apareceu a ele. E a partir daquele momento, ele curvou-se diante do Senhor e disse: que dizes o teu servo, que diz o Senhor para que o teu servo faça? É preciso, para conquistar uma pequena ou uma grande batalha, seja ela que tamanho for, é preciso perguntar para Deus, mas não basta só perguntar. Estou sendo muitas vezes repetitivo, mas é que eu quero compreender e quero que a igreja do Senhor também compreenda que muitas vezes nós temos sim, mas eu tenho orado a Deus. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus. Eu estou falando de me colocar para que Deus fale e fale comigo. Veja a diferença dos versículos que nós mencionamos. Deus estava falando, aliás, com o homem que estava no templo. Eu nem estou me dirigindo àqueles que não estão aqui. Estou falando de um homem que ouvia, mas não tinha uma experiência ainda com Deus. Não estou criticando Samuel, pelo contrário, estou exaltando, porque ainda na sua mocidade, aliás, poderíamos exaltar, já desde criança, um menino entregue no templo, sabendo que havia sobre ele um voto, uma pessoa incomum, que não teria uma vida pessoal própria,
Mas vale destacar, inclusive, a obediência daquele moço ao sacerdote, ao seu líder. Mas ele ainda não tinha uma experiência, até porque quando mencionamos, naquele tempo, Deus não se manifestava de uma forma tão clara, de uma forma tão audível, como em outras épocas, e como assim faz Deus através da sua palavra hoje, e através de outras maneiras que Deus tem para falar, ainda que não seja tão comum. Às vezes queremos ouvir a voz de Deus, e às vezes até pedimos: fala, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. E Deus tem falado, mas eu quero ouvir através de um profeta que está aqui na cidade e que está fazendo uma captação de pessoas em um determinado lugar. É lá que eu quero ouvir a voz de Deus. Mas Deus tem falado conosco de muitas maneiras. Moisés, um homem que, se nós notarmos na Bíblia, foi um dos que mais, se lermos ali em Êxodo, por exemplo, é um dos que mais nós vamos ler: e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés. E Moisés, evidentemente, sempre ouviu a voz de Deus, mas em um dado momento, Deus não falou direto com Moisés, mas falou com seu sogro, para que o seu sogro falasse de uma forma tão simples, que se nós analisássemos hoje, não entenderíamos que Deus estava falando com Moisés, através do seu sogro. Uma simples orientação, para que Moisés coordenasse melhor a sua equipe. Era Deus falando com Moisés. E muitas vezes, ouvimos de pessoas que querem ouvir a voz de Deus. Se tivesse aqui hoje, ou em outras terça-feiras passadas, ou nas próximas terça-feiras que virão, um desses homens renomados, que mexe com o emocional das pessoas, onde Deus até fala, mas a pessoa não consegue ouvir, nem o pregador, é só um alvoroço, talvez aqui estaria cheio. Mas Deus tem muitas maneiras de falar. Eu citei Moisés, e eu cito a importância de se ouvir a voz de Deus. Moisés, que sempre ouviu a voz de Deus, mas é importante nós notarmos que sempre é importante, mas tem um dado momento em que, se nós não estivermos atentos a ouvir e executar o plano de Deus, nós podemos atrapalhar não somente esse momento, mas uma carreira, um futuro, não meu de repente, mas da minha família. E quando é que Deus vai falar comigo de uma forma especial? Eu não sei. É preciso eu estar atento hoje, amanhã, em toda a minha vida, para compreender. Moisés, pressionado ali pelo povo que havia saído do Egito, mas em um dado momento era preciso estar intimamente ligado com Deus, porque o mar estava à frente. Moisés não sabia o que fazer, ficou um pouco parado, clamando a Deus, e Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas mais do que isso, a importância de ouvir e colocar em execução aquilo que ouvimos de Deus. Toca a tua vara no mar. O mar se abriu, o povo passou em seco, e é por isso que nós estamos aqui falando hoje. Talvez, se Moisés não tivesse ouvido e colocado em prática, tocada com a sua vara ao mar, Faraó teria, com todo o seu povo, acabado com o povo de Deus. Mas Moisés ouviu e colocou em prática o plano de Deus. Poderíamos citar tantos outros homens de Deus que ouviram, no sentido não de escutar um barulho qualquer, mas de ouvir com o coração, com a alma, com atitudes.
deles. Abraão, temente a Deus, sempre andando nos caminhos do Senhor, sempre ouvindo a voz de Deus, desde a sua saída. Mas em um dado momento, se Abraão não tivesse atento a ouvir e executar o plano de Deus, executar o mandado de Deus em sua vida, talvez tivesse interrompido aquele plano. É claro que Deus não depende de mim, não depende de nenhum de nós. Deus tem muitos planos para que o seu plano, a sua obra seja executada. Se eu falhar, se Abraão falhar, se Moisés tivesse falhado, Deus agiria da mesma forma. Mas em um dado momento, capítulo 22 de Gênesis, Abraão, por obediência, iria sim sacrificar o seu filho Isaque, por obediência a Deus, por temor a Deus. Mas em um dado momento, quando ele estava prestes a decepar ou a sacrificar o seu filho, o anjo de Deus lhe falou: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. A importância de se ouvir a voz de Deus. Ainda, ou voltando para Samuel, já ouvimos algumas pessoas lá no finalzinho do ministério de Samuel, ouvimos algumas pessoas, alguns pregadores, até colocarem Samuel meio que como errante, ali quando teve a grande incumbência e o grande privilégio de escolher um grande rei, o maior rei de todos os tempos para o povo de Israel. Mas eu, meditando nesta palavra durante esses dias, eu pude compreender ainda mais o que Deus fez pela vida de Samuel, esse grande privilégio. Evidentemente que ele, por algum momento, escolheria sim, mas não escolheu um dos primeiros que foi apresentado a ele como rei. Mas não escolheu justamente porque ele estava atento, esperando uma voz de Deus, não agir precipitadamente. E ali passaram um, passaram dois, e enfim foram passando todos os filhos de Jessé. Imagina que todos os filhos, colocamos-nos no lugar de Samuel, onde todos os filhos apresentados com vestidura de rei, com vestes reais, bonitos, arrumados, esperando que Samuel passaria por ali. E vieram todos, de repente o último da fila chegou até Samuel. E Deus disse: não é esse ainda. Se eu não conhecesse, se Samuel não conhecesse a voz de Deus, certamente ele ungiria aquele último da fila. Eu acho que está havendo um equívoco. Eu não devo ter compreendido o que o meu Senhor falou. Talvez voltou lá no passado, quando ainda não conhecia a voz de Deus de uma forma audível. Talvez Samuel tenha pensado: mas não há mais ninguém aqui. Certamente é este, mas não era aquele. Mas em um momento oportuno, questionando Jessé se não havia outra pessoa, Jessé lhe trouxe um outro, que era Davi. A Bíblia, ou essa escolha se encerra aqui. Mas Samuel não escolheu Davi porque era o último. Não. Talvez, como Samuel já tivesse errado algumas vezes, pela lógica, ele diria assim: é esse, mas não tem outro, não? É só esse. Está um pouco cheirando ovelha? Você não tem outro, não, em algum lugar que esteja viajando? Não, ele não escolheu porque era o último. Ele escolheu porque ele ouviu a voz de Deus. Este é o que eu tenho escolhido para mim. A importância de compreendermos a voz de Deus. Importância também, me lembro nesse instante, de não agir precipitadamente. A primeira missão de Samuel não foi das melhores. Quando ele voltou, quando ele disse:
fala porque o teu servo ouve. Ele teve uma incumbência muito difícil de levar uma palavra que não seria nada agradável a Eli. Talvez se fosse muitos crentes, e principalmente nos dias de hoje, teriam colocado aí nas redes sociais, enfim, teria agido como crente fofoqueiro. Mas Samuel voltou para o seu quarto, a Bíblia diz. Às vezes Deus fala conosco, mas não me manda falar com outro. Ele apenas me fala. E muitas vezes, pessoas sem prudência saem falando e até dizem: Deus falou comigo. Mas se nós perguntarmos: mas Deus mandou você falar? Não era o momento de falar. Só falou no dia seguinte, ainda questionado por Eli. A importância de ouvirmos e colocarmos em prática aquilo que Deus tem falado conosco, ainda que seja aquilo que eu não agrado muito, mas eu sempre tenho que ouvir, porque aquilo que para mim em um dado momento não me traz grandes alegrias. Quantas vezes eu tenho certeza que você, e que aqui a minha retaguarda, pedindo a Deus e ouvindo a voz de Deus, e Deus mudou a história. Onde nós muitas vezes, mas não era isso que eu estava procurando, não tem lógica, talvez eu esteja enganado, mas nós começamos um projeto segundo o querer, segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. E passa-se um ano, passa-se 2 anos, passa algum tempo, e nós percebemos que agimos exatamente, e que a vitória veio, porque nós agimos de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a minha vontade. Deus tem um projeto duradouro para a minha vida. O que faço sem consultar, e sem ouvir, e sem colocar em prática aquilo que Deus tem falado, traz uma alegria como uma palha seca em que é queimada, e que rapidamente se vão as emoções e as lágrimas ficam. Mas quando eu procuro agir ouvindo a voz de Deus, não tenho dúvida nenhuma, e você também sabe disso, que muitas vezes parece ser doído, mas quando nós agimos segundo o que ouvimos de Deus, Deus sempre vai nos abençoar. Ao contrário também, quando não ouvimos a voz de Deus, já disse que é prejudicial, mas quero trazer um exemplo bíblico, um exemplo de morte. Mas a Bíblia não diz que Eutico não estava ouvindo a pregação de Paulo, mas diz que ele morreu. Diz que ele estava desapercebido, estava sonolento. É bem verdade que a mensagem de Paulo foi um pouco extensa, mas quando eu estou ligado, quando eu saio de casa, quando eu venho para o culto, não para cumprir um ritualismo, não porque hoje é terça-feira, não porque alguém não vai me ver, não porque eu não vim na igreja domingo, mas quando eu saio de casa para ouvir, porque eu tenho sede, não de que Deus atenda os meus interesses, mas porque eu tenho sede de ouvir, porque eu me alegro em ouvir a voz de Deus. Pode demorar, que eu estarei atento e ouvindo a voz de Deus, e me alegrando com aquilo que Deus tem falado comigo. Mas a Bíblia diz que Eutico dormiu durante uma pregação. A Bíblia não é um livro de história, e muito menos de historinha, nem para fazer dormir na época, e nem uma história contada hoje. Mas que pena, eu tenho dó. Não, a Bíblia é para ser vivida. A mesma palavra que Paulo usava, a mesma palavra usada por Samuel, a mesma palavra de Deus,
não essas que estão escritas aqui, da forma que está hoje, mas a palavra de Deus, do próprio Deus, esta mesma palavra é que está hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus é imutável. Vemos hoje a história se perdendo, as pessoas perdendo a sua identidade, porque o mundo caminha e caminha de forma com muita velocidade, não acompanhamos as mudanças que há. Mas o nosso Deus, imutável, como é o Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com Samuel, o Deus que falou com Moisés, o Deus que falou com Josué, que tinha uma necessidade, que não é diferente da minha necessidade hoje, não é diferente da necessidade da igreja hoje, para fazer aquilo conforme a vontade de Deus. Nós temos experimentado, eu e você, a fazer aquilo conforme a vontade de Deus. Nós ouvemos pessoas muitas vezes brincando com Deus, até pedem para ouvir a voz de Deus, e até ouvem, porque Deus fala, recebe até uma orientação de Deus, mas não demora 2 semanas, mudamos todos os projetos, mudamos tudo aquilo que Deus havia colocado para fazermos. E ainda quando somos questionados, é bem provável que alguém possa dizer: pois é, eu orei a Deus, eu ouvi a Deus, mas não deu certo, porque foi um ouvir superficial, não foi um ouvir com a alma, não foi um ouvir com desejo, não foi um ouvir com clamor, não foi um ouvir como se fosse a última palavra. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir, eu quero fazer, eu quero caminhar segundo a tua vontade. Porque quando nós agimos de tal forma, quando nós colocamos como incapazes, como ineficientes, e buscamos a Deus para fazer o melhor, não para fazer como o mundo faz, não para fazer conforme qualquer um faz, mas para fazer o melhor. Quando queremos fazer sem erro, devemos ouvir a voz e orientação de quem é perfeito. E quando fazemos desta forma, não tenho dúvida nenhuma que o mesmo Deus de Josué, mas como é que como que esta igreja, como que este povo pode ter a petulância de reivindicar a mesma proteção que Moisés, que Josué tinha, ou que os demais? Eu posso ter essa petulância? A palavra de Deus me dá margem para pedir sempre, e ouvir. Jesus ensinou-nos a pedir, mas palavras como esta, não estou dizendo pregada nesta noite, mas essa também, eu estou dizendo uma palavra no sentido de pedir e Deus falar, e falar comigo. Mas é possível que Deus fale aqui nesta noite e que não fale com alguém? Fiz referência a um versículo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvido, ouça. Se isto está escrito, é porque no meio de uma grande congregação tem muitos escutando um barulho, tem muitos até ouvindo a voz de Deus. Mas que coisa maravilhosa! Deus hoje falou com o pastor Jonas, que bênção! É bom, me alegro com isso, mas eu quero que Deus fale comigo, porque o teu servo ouve. Será que tem alguém que é capaz de dizer isso? Eu estive na igreja hoje, eu estive em alguma congregação e Deus falou de forma copiosa.
falou comigo também. Mas de que forma que eu ouvi a voz de Deus? Não, eu estou chamando a atenção que não basta ouvir somente com este ouvido. É por aqui que entra a voz, é por aqui que Deus fala, mas eu quero ouvir com o meu coração. Eu quero ouvir com desejo de obedecer, de executar e de fazer tudo conforme a vontade de Deus. E se nós continuássemos, nós veríamos que quando, por exemplo, Saul se apresentou para Samuel, Deus tinha uma intimidade, um amor tão grande com Samuel. E novamente eu digo para nós, podemos ter sim a intimidade que Samuel teve com Deus. Podemos ter sim a proteção que Samuel teve, o direcionamento que Samuel teve. Podemos. Logo em que antes de Saul ser escolhido, Deus havia falado de forma antecipada com Samuel. Que coisa linda! Quão bom é quando nós ouvimos a voz de Deus da forma que Samuel ouviu. Quando Saul chegou ali, Samuel já sabia que ele iria procurar. Será que nós também ouvimos de tal forma a executar para aprender com os ensinos e com a vida de Samuel? E quando Saul se apresentou a Samuel, Deus disse: é este aí. Oxalá que nós pudéssemos fazer algo difícil de nossas vidas buscando a Deus, mas pudéssemos dar um passo à frente para as pequenas coisas, ouvindo o que Deus tem para falar conosco. E certamente não erraríamos e poderíamos também fazer história dentro da nossa família, dentro da comunidade em que vivemos. Talvez não muito, mas uma delas, de um versículo que eu acabei de ler aqui hoje. Nesta cidade há um grande homem de Deus. Neste bairro, nesta casa, nesta igreja, há um grande homem de Deus. Um homem tão grande, que no final do seu ministério, reuniu a congregação para fazer uma linguagem comum para que nós possamos entender uma despedida, um acerto de conta. E começou a conversar com o povo e dizer se eu fiz isso ou aquilo. Mas no final, a congregação disse: você é um homem puro. Tudo que nós precisamos, às vezes em que recorremos pedindo, nos dias difíceis, pedindo oração, intercessão, você falou com Deus. Você tinha intimidade com Deus, Samuel. Fique em paz. Você é um homem que ouviu e colocou em prática a voz de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.